Um capítulo da história do país que ninguém esquece. Este lugar abrigou o antigo DOI-CODE. Aqui, entre 1969 e 1978, cerca de 8.000 pessoas foram torturadas e mais de 50 delas assassinadas. Em 1972, Maria Amélia escrevia contra a ditadura no Jornal da Classe Operária. Lembra os momentos de horror que viveu quando, no mês de dezembro daquele ano, foi sequestrada e deixada no DOI-CODE durante 2 meses. Foi torturada ao lado do marido, da irmã que estava grávida e seus 2 filhos. O que foi feito durante a ditadura, ainda nós sofremos o reflexo. As consequências nefastas estão presentes no nosso dia a dia. Ainda tem a violência policial, ainda tem a tortura, ainda tem o extermínio, né, da população negra, da população da periferia. Portanto, eu acho que nós temos que lembrar sempre. Pedir esclarecimentos e cobrar punição dos militares envolvidos nos casos de desaparecimento, tortura e assassinato durante a ditadura. Este foi o objetivo do ato Ditadura Nunca Mais, que reuniu mais de 1.000 pessoas, entre movimentos sociais, familiares de desaparecidos políticos e ex-presos políticos. O marido de Crimeia está desaparecido desde outubro de 73. Ela, na mesma época, foi presa e estava grávida de 7 meses. Desde que foi libertada, nunca mais viu o marido. Meu filho nasceu na prisão, eu fui torturada grávida no final da gravidez. Então, as lembranças que eu tenho da ditadura são as piores lembranças da minha vida. E duraram muitos anos, né? 20 e tantos anos, que para mim não são 21 nem 23. Porque eu acho que nós só tivemos democracia e ainda com muito entulho da ditadura em 89, quando houve eleições diretas. De acordo com o levantamento feito por familiares das vítimas ao longo desses anos, mais de 70.000 pessoas foram presas e perseguidas, 437 foram mortas e 190 estão desaparecidas durante o regime militar brasileiro. O prefeito Fernando Haddad comentou a retomada dos trabalhos de identificação das ossadas localizadas em Perus, em 1990, que podem ser de desaparecidos da ditadura. É uma retomada importante, isso havia sido deixado de lado e nós queremos voltar a identificar, porque muitas famílias não sabem o paradeiro, né, dos corpos que foram mutilados, que foram degradados, que foram enterrados em local ignorado, e nós precisamos dar satisfação a essas famílias que perderam os seus entes queridos. Investigar o que de fato aconteceu na ditadura, ir atrás da verdade nas histórias que até hoje estão sem desfechos, levantar provas de assassinatos que foram alteradas, buscar justiça. Esses são os objetivos das comissões estadual e municipal da Verdade de São Paulo. E agora que nós estamos começando a ter apoio pericial. Porque, por exemplo, nós temos um problema enorme para resolver, que é o problema das ossadas de Perus. As ossadas de Perus, agora é que estão indo para a Unifesp para criar um grupo de antropologia forense para, a partir daqueles ossos já muito deteriorados, contar a história deles. A comissão da Câmara Municipal já realizou trabalhos importantes, como o que reuniu 90 indícios que provaram oficialmente que o presidente Juscelino Kubitschek foi assassinado por autoridades do regime militar. Antes, a versão oficial era de que ele havia sofrido um acidente de carro. Nós vamos ter muita coisa importante da nossa investigação para apresentar para o país, apresentar para o povo brasileiro, e propostas de atuação que possam melhorar, modificar toda a conjuntura que nós temos até hoje a respeito do que aconteceu na ditadura militar de 64. Nós queremos saber exatamente aonde estão os nossos presos políticos, principalmente aqueles que desapareceram na época do golpe. E esse evento aqui de hoje é um evento que mostra o quanto ainda a gente precisa avançar na questão da Comissão da Verdade, não só
municipal, estadual, mas principalmente nacional. Então acho que as pessoas querem ser reparadas historicamente o que aconteceu naquele período. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, porque a questão não é individual, a questão é histórica. O ex-ministro da Saúde, como tantas outras crianças da época, foi privado de conhecer o pai. Ele havia fugido do país após ser preso e torturado em 1970. Um encontro que só aconteceu quando ele já tinha 8 anos de idade. Tive que, desde muito cedo, com 3 anos de idade, entender o que era ditadura, para entender por que eu e minha mãe tínhamos que, a cada mês, mudar de casa, não ter uma residência fixa, demorar para ter uma escola fixa, e por que meu pai podia me mandar cartas, as cartas chegavam, mas eu não podia encontrá-lo. Histórias de um país que viveu um período de silêncio e teve como símbolo de luta o jornalista Vladimir Herzog. Um ano antes de morrer, escreveu para a revista Visão uma reportagem de extrema coragem, que foi uma grande reportagem sobre o vazio cultural no Brasil em função da censura. Então, acho que ele foi um precursor da abertura, e depois da morte dele, gradativamente a censura foi caindo.